Querido irmão, querida irmã, terceiro domingo da Quaresma. E hoje a palavra de Deus nos coloca diante do elemento água. A água que é essencial para a vida, para o desenvolvimento da vida, é essencial para a nossa manutenção enquanto seres humanos, seres vivos de um modo geral. E principalmente, a palavra de Deus nos coloca diante de Jesus como a água viva, a fonte da água da vida da história. Nos apresenta Jesus como aquele que vem ao nosso encontro, que quer de nós proximidade, que sempre dá o primeiro passo, um passo de amor, para estabelecer conosco uma relação sincera, carinhosa, pessoal, individual, que nos transforma completamente e nos oferece uma vida nova. Procuremos, com o auxílio do Espírito Santo, mergulhar um pouco na riqueza e na profundidade da palavra de Deus de hoje. Nós partimos de um trecho do livro do Êxodo. O povo tinha sido libertado da terrível escravidão do Egito e marchava pelo deserto rumo à terra prometida. Acontece que o povo era reclamão. Se queixava das condições daquela difícil travessia e parecia apegado ao tempo da escravidão, com pouca gratidão a Moisés e mesmo a Deus, pelo ato de lhes dar a liberdade, lhes permitir uma vida nova. Hoje nós encontramos justamente o povo que reclama da falta de água, da sede. Moisés, então, desesperado porque o povo chega ao ponto de quase agredi-lo, vai até Deus e leva essa demanda do povo. Deus realiza um milagre. Manda que Moisés vá até a pedra, toque a pedra com o seu cajado e da pedra sai água limpa, água pura, e o povo então é salvo da sua sede. O povo passa a ter esse elemento vital em abundância pela ação bondosa e poderosa de Deus. Nós vemos aqui o quanto Deus está próximo do povo, o quanto Deus conhece as necessidades e mesmo da aridez e da secura de uma pedra faz brotar a água. O que já no Antigo Testamento se procurava ensinar a nós é que Deus é a fonte da vida. Deus é que nos dá o que efetivamente importa para nós vivermos e caminharmos para frente no rumo certo, deixando as amarras daquilo que nos escraviza e encontrando a liberdade que nos é oferecida e que só pode ser efetivamente gozada, fruída, na medida em que nós aderimos ao projeto de realização que Deus põe diante de nós. De Deus vem o que nós precisamos para viver. O Evangelho de hoje nos traz o mais longo diálogo de Jesus. Toda a Escritura registrou este diálogo como o mais longo de Jesus. Teria tudo para não ser, porque é em uma terra estrangeira com uma mulher. Jesus rompe com todas as lógicas de preconceito, de inimizade que havia no seu tempo. Jesus rompe a barreira do machismo muito presente no seu tempo e em tantas ocasiões mostra que diante de Deus, homem e mulher são iguais em dignidade. Jesus supera também a barreira da religião ao estabelecer um diálogo com uma mulher que não fazia parte da sua religião, não fazia parte da trajetória do povo de Deus. É um diálogo um pouco difícil de ser compreendido, profundo, com muitas etapas e reviravoltas. E esse diálogo nos mostra com muita clareza quem é Jesus
e como Jesus age em relação a todos nós, não só as mulheres, não só os estrangeiros, não só os que professam outras formas de fé, mas a todos nós. Primeiro, o texto começa apresentando algumas informações que poderiam parecer detalhes, mas nada nos evangelhos está como voando. Todas as informações têm um significado profundo. Nós, então, encontramos aqui Jesus que chega a Samaria, uma terra hostil aos judeus, como Jesus. Chega numa hora difícil, ao meio-dia, sol de rachar, como se diz, calor intenso, e Jesus se mostra cansado pela viagem feita até ali. Uma viagem que, do ponto de vista geográfico, poderia ter sido evitada. Jesus poderia fazer uma outra rota, que era a rota usual, exatamente para evitar a entrada na Samaria, porque havia essa inimizade entre judeus e samaritanos. Jesus passa por ali, mostrando que, para Jesus, essas barreiras, esses muros que são construídos historicamente não são importantes. Deus supera esses muros, essas barreiras, para ir ao encontro de cada pessoa. Jesus então se coloca ali à beira do poço de Jacó, enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar alimento. Esse local é significativo. No Antigo Testamento, os arredores de um poço eram lugares de festas de noivado, de casamento. E Jesus certamente retoma essa tradição para aquilo que acontecerá logo em seguida. Uma mulher samaritana vem tirar a água do poço. Por que ela vem naquele horário absolutamente inapropriado? Justamente porque era excluída. As mulheres eram vistas como pessoas inferiores, seres inferiores. Ela vem àquela hora porque justamente àquela hora a possibilidade de encontrar alguém era mínima. Jesus estabelece com ela um diálogo. Parte de Jesus. É Jesus que dá o passo em direção a essa mulher e é Jesus quem abre a porta do diálogo. Ele então faz a ela um pedido: dá-me de beber. Jesus se apresenta como se vulnerável fosse, se apresenta numa necessidade. Essa é a forma que Jesus encontrou de que ela se abrisse, ao menos a um pequeno diálogo que fosse. Essa dinâmica Jesus faz também conosco. É Ele que se aproxima de nós. É Ele que vem ao nosso encontro. E se faz necessidade para que nós sintamos que podemos nos aproximar dele. Para que nós pensemos até mesmo que temos o que oferecer a Jesus. É a dinâmica do Natal. Quando Deus, o Onipotente, o Senhor da história, se apresenta como um recém-nascido, carente, vulnerável, e faz com que aqueles que o encontram baixem suas armas, porque diante de um recém-nascido ninguém se sente ameaçado, apenas aquele tirano que ficou com medo de perder o seu reinado para uma pequena criança. Aqui de novo Jesus se faz necessidade para nos dar a oportunidade de estender a mão a Ele, que já vem ao nosso encontro com a mão estendida. A mulher se assusta com o gesto de Jesus e logo invoca a distância, a separação. Logo traz para o diálogo que estava começando o que os impedia de seguir no diálogo. Ela aponta o fato de ser mulher e de pertencer ao povo samaritano, enfatizando a inimizade que havia com os judeus, como Jesus. Jesus não se deixa levar por essa barreira e prossegue no diálogo, dizendo que se ela conhecesse o dom de Deus, também gostaria de dar um passo. A mulher
coloca outras barreiras. Barreiras muito concretas, muito lógicas. Diz que Jesus não poderia dar a ela água, porque o poço era fundo, Jesus nem sequer tinha balde. Jesus, então, começa com ela uma espécie de catequese e diz que a água daquele poço mata uma sede temporária, enquanto uma sede mais profunda, inscrita no coração de todo ser humano, só pode ser saciada com a presença de Deus. De fato, nós vamos encontrar muitas vezes na Escritura essa figura da sede, principalmente para falar da sede de justiça, sede de bem, sede de amor. É uma sede que todos nós temos, sobretudo numa humanidade como a nossa, profundamente doente e desordenada, em que as guerras explodem dia após dia. Sede de paz, sede de calma, sede de concórdia, sede de harmonia. Essa sede, um elemento meramente físico, não pode suprir. A mulher, então, sentindo que Jesus, com ela, derrubava todas as barreiras, se abre para ele, que já estava ali, aberto diante dela. E agora chega o momento em que ela o olha e pede: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Jesus, então, muda o foco da conversa e diz a ela que fosse chamar seu marido. Ela disse que não tinha marido, Jesus sabia. Jesus, então, faz uma revelação sobre ela. Tinha tido 5 maridos, e aquele com quem ela convivia agora nem sequer era seu marido. A mulher se assusta, vendo que Jesus a conhece tão profundamente. Mas o susto aqui, essa é uma chave de leitura deste evangelho. Não é tanto porque Jesus tinha uma informação da intimidade do passado dessa mulher, mas é porque Jesus, tendo essa informação, abriu com ela um diálogo. Abriu para ela a porta da água viva, da vida em abundância, da vida plena que Deus a todos quer dar. Jesus não se importou com o seu passado errado, não se importou com as marcas das suas transgressões. Jesus não a julgou pelo seu passado, pelos seus erros, pelas suas escolhas desordenadas. Enquanto a mulher olhava sempre para o passado, a histórica rixa entre judeus e samaritanos, o problema crônico do machismo que impedia que um homem dialogasse com uma mulher, os problemas geopolíticos da região construídos ao longo de décadas e até séculos, o seu próprio passado todo atrapalhado, Jesus estava preso apenas no presente e procurando descortinar um futuro muito diferente do que aquele passado poderia sugerir. Jesus oferece uma vida nova. Essa é uma dinâmica que Jesus abre também para nós. Independentemente do nosso passado, dos nossos erros, das nossas escolhas desordenadas, Jesus continua a vir ao nosso encontro, se aproximando de nós e oferecendo essa água pura, limpa e saudável, que de nenhuma outra fonte pode vir senão de um Deus que é plenamente amor e que nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Diante desses fatos todos, a mulher se torna uma missionária. Corre na cidade e anuncia aos 4 ventos que havia encontrado o Messias. Jesus a ela se revela dessa forma. Primeiro dizendo que a adoração verdadeira não estava restrita a um lugar geográfico, porque os judeus diziam que a adoração tinha que acontecer em Jerusalém.
Jesus agora diz: está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade. É aqui que nós precisamos chegar. Adorar em espírito e verdade significa reconhecer com toda a força do nosso coração que Deus é Deus, o Senhor do tempo e da história, a fonte do amor, a única força efetivamente capaz de transformar o ser humano e o mundo. Adorar a Deus em espírito significa que todo o nosso ser se curva diante da grandeza e da bondade de Deus. E em verdade, porque toda a nossa sinceridade reconhece que Deus é bom, é puro, é santo, é aberto, está pronto a perdoar e a oferecer uma nova estrada. É colocar Deus no centro da história do universo e da própria vida. Adorar em espírito e em verdade é derramar a própria história, a própria existência diante de um Deus todo misericordioso, que nos chama dia após dia a uma vida renovada e transformada. Jesus, depois desses passos todos, dá a revelação completa. Sou eu que estou falando contigo, o Messias, o Cristo. Ela diz a todos que havia encontrado o Messias e, de todos os pontos do diálogo, foca em apenas um. Ele conhece quem eu sou, sabe tudo de mim. Foi aqui o ponto. Deus olhou para ela, enxergou a verdade de quem ela era. Uma verdade difícil e profundamente imperfeita. E mesmo assim a amou. E mesmo assim se revelou a ela em toda a sua expressão. Mesmo assim deu a ela vida nova. Água pura, água viva. Deus quer chegar nesse ponto conosco. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E Ele, que é o único que conhece completamente quem nós somos, não afasta de nós o seu amor. Tanta gente, conhecendo muito menos dos nossos erros, nos abandona, vira as costas para nós, não quer mais saber de nós, às vezes até com certa razão. Deus não. Deus, tendo todas as razões do mundo para nos condenar, não condena, mas continua nos chamando para estar perto dele, que já está perto de nós. Continua nos oferecendo uma vida nova e que se renova a cada dia, porque Deus é a novidade sempre presente. Ao final, o apostolado daquela mulher dá muitos frutos. E o Evangelho nos conta que muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. A importância do nosso testemunho, de contar, sem medo, sem vergonha, que nós encontramos o Senhor e Ele transformou a nossa vida. Anunciar, utilizando das tantas ferramentas que a tecnologia hoje oferece, mas principalmente no olho, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu encontrei o amor. Acreditei no amor e o amor me transformou. E o amor é uma pessoa, Jesus Cristo. E eu agora vivo da relação com esse amor que mora dentro de mim e ao meu redor. Que testemunho bonito que nós precisamos dia após dia dar numa sociedade que se perdeu e que com Deus pode se reencontrar. O Evangelho termina dizendo que Jesus permaneceu aí e muitos outros creram nele e aderiram à sua palavra. E a conclusão é que depois disseram à mulher que já não acreditavam em Jesus só pelo testemunho, mas porque tinham feito também eles a experiência com Jesus. Essa é a dinâmica da fé. Nós conhecemos o cristianismo porque alguém nos ajuda. Um catequista, os pais, padrinhos, um sacerdote, um pregador, nos leva
pelo seu testemunho, a descobrir que Deus está perto de nós, que Jesus nos estende a mão. Mas depois, também nós fazemos a experiência, porque Jesus com todos quer estabelecer essa relação pessoal, de intimidade, de carinho, de acompanhamento. Do testemunho passamos ao encontro. E daqui devemos nós, então, passar a testemunhar para que outros o encontrem. Que este terceiro domingo da Quaresma nos anime a viver uma vida transformada diante de um Deus que todos os dias vem ao nosso encontro e nos oferece água limpa, água pura, água nova, que, independentemente de qual seja o nosso passado, é a água que pode construir um presente e um futuro completamente renovados, porque plasmados do amor de Deus. Bom domingo e boa semana.